Em um mundo que avançava em um ritmo sem precedentes, onde trens a vapor esculpiam o caminho através do campo e pontes suspensas gigantes se erguiam sobre a paisagem, a era vitoriana também era cheia de misticismo e superstições milenares. Olá, viajantes da história! Hoje vamos conhecer uma mania que pegou várias das pessoas do alto escalão e celebridades britânicas do século XIX, a egiptomania. Cuidado com as múmias e já deixe seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo. O começo da relação mórbida. Depois de Napoleão invadir o Egito entre os anos 1798 e 1801, muitos artefatos foram retirados de sua terra natal para serem levados até a Europa. Um dos resultados dessa campanha foi a decifração dos hieróglifos por Jean-François Champollion, considerado o pai da egiptologia. O Egito começou o século XIX sob domínio francês e acabou o mesmo século sob o jugo dos ingleses. Nas décadas seguintes, um esforço anglo-egípcio resultou no Canal de Suez, concluído em 1869, canal que se tornou vital para o Império Britânico. Capturando o espírito desse começo de relacionamento, os poetas Percy B. Shelley e Horace Smith, em 1818, publicaram cada um a sua versão de Ozymandias, nome grego para Ramsés II. Os poemas refletem sobre a majestade perdida dos faraós, da mesma forma que os aventureiros e caçadores de glória competiam para despojar o Egito de sua herança. Esses artefatos foram distribuídos entre Grã-Bretanha, França, Itália, Alemanha e Estados Unidos. À medida que o século XIX ia dando suas caras, os mistérios egípcios foram se tornando objetos de maior interesse, impulsionado pelo luto de 40 anos da Rainha Vitória, guerras caras na África do Sul e na Crimeia, citando apenas duas, e neurose sobre um império ascendente que desafiou e profanou os deuses reis egípcios. Monumentos e luto egípcios de reavivamento. Enquanto alguns ainda relacionavam o Egito apenas à decoração, alguns móveis e projetos arquitetônicos megalomaníacos, muitos viram algo no Vale dos Reis que atingiu seus desejos mais obscuros. Os antigos egípcios davam a seus mortos uma despedida apropriada, construindo mausoléus elaborados e enterrando seus cadáveres com bens pessoais que poderiam ajudá-los no pós-morte. Para os vitorianos, com seus rituais de luto igualmente mórbidos e complexos, o costume desse antigo povo era um exemplo a ser seguido. Provavelmente, e além dos sentimentos de luto, também relacionavam a ambição, riqueza e grandeza, vendo em seu colapso um lembrete de que mesmo a grande Grã-Bretanha poderia cair. Com o desenrolar do século XIX, a influência egípcia podia ser encontrada nas joias de luto das mulheres que frequentemente apresentavam obeliscos ou escaravelhos, e em túmulos, mausoléus, portões de cemitério e até mesmo cemitérios inteiros, que tinham um estilo arquitetônico ou decorativo egípcio. O que tem mais destaque entre esses cemitérios é o famoso cemitério de Highgate, que fica em Londres. Tirando a múmia de seu invólucro. No início da mania, o cirurgião Thomas Pettigrew começou a organizar eventos públicos onde as pessoas iam ver as múmias sendo retiradas de seu embrulho. Essas exibições, apesar de inicialmente serem mais de interesse científico, se desenvolveram em algo que tinha mais o objetivo de assustar e divertir os espectadores em geral. Pettigrew serrava partes do crânio da múmia, mostrando como o cérebro havia sido removido e, para seu grande final, levantava a múmia até os pés, como se ainda estivesse viva. Houve época em que esses eventos esotéricos chegaram a ser algo quase rotineiro e continuaram acontecendo ao longo do século. Estima-se que Pettigrew tenha conduzido cerca de 40 espetáculos. O trigo múmia. Além da múmia, algo no mínimo interessante vinha junto com o desembrulhamento, conhecidos por trigo múmia ou também ervilha múmia ou bulbo múmia. Eram os frutos das sementes que vinham nas ataduras das múmias, e muitos acreditavam que vinham da época dos faraós. De onde as sementes realmente vieram é incerto, sendo Pettigrew frequentemente citado como a fonte na correspondência entre os sortudos que as encontravam. Os periódicos eram cheios de relatos de espigas antigas de milho sendo cultivadas com sucesso.
Martin Tupper, o homem não oficial da propaganda do fenômeno, escreveu inúmeras cartas ao The Times sobre sua colheita e até apresentou milho ao príncipe Alberto, que chegou a escrever um poema maravilhado. Por incrível que pareça, isto foi levado muito a sério por pessoas cultas da época, atraindo muito interesse da sociedade real. Voltando ao trabalho. Em 1852, Pettigrew voltou ao campo que ele havia se apropriado ao embalsamar o corpo do 10º Duque de Hamilton, seguindo os métodos do Antigo Egito. Os restos mortais mumificados do Duque foram colocados em um sarcófago egípcio que ele havia comprado 30 anos antes e que depois foi esculpido nas suas medidas. Ele ainda foi sepultado em um grande mausoléu de estilo romano, descrito pelo The Times como o templo mais caro e magnífico do mundo para a recepção dos mortos, com exceção das pirâmides. O Livro dos Mortos e sua influência. O egiptólogo alemão Karl Richard Lepsius, na década de 1840, produziu a primeira tradução moderna da literatura egípcia antiga, relacionada aos costumes fúnebres e que ficou conhecida como o Livro dos Mortos. Acreditavam erroneamente que esses textos eram sagrados aos egípcios, mas era apenas uma coleção de algumas das crenças egípcias antigas sobre a morte e a vida após a morte, as provações que aguardavam os falecidos nos outros planos e as maldições e encantos pelos quais eles poderiam ter uma chance de passar incólumes. Desde o final do século XVIII, os maçons faziam uso da imagem e da filosofia egípcias em seus rituais como uma forma de estabelecer sua própria legitimidade e inventar um senso ininterrupto de herança. Junto com a egiptomania, Helena Blavatsky, nascida na Rússia, misturou teorias e ficções emergentes e publicou em 1877 o livro Ísis sem Véu, uma chave mestra para os mistérios da ciência e da teologia antigas e modernas. Os escritos de Blavatsky, acompanhada de outras edições do Livro dos Mortos, que defendiam opiniões contrárias sobre os cultos da morte, tornaram-se ligados à fundação da Ordem Hermética da Aurora Dourada, um círculo de ocultistas influentes e caçadores de mistérios, cujos membros incluíam, ou eram pelo menos rumores, os escritores W.B. Yeats, Algernon Blackwood, o criador do famoso detetive Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, e o maior nome do ocultismo, Aleister Crowley. A Ordem Hermética da Aurora Dourada adotou os textos de Blavatsky e se lançou com eles, formando templos pseudo-egípcios e camuflando seus rituais, que também tinham influência na filosofia grega antiga, na cabala hebraica e nos escritos de John Dee, conselheiro particular da Rainha Elizabeth I, homem que devotou grande parte de sua vida à alquimia e filosofia hermética. De baixo para cima, eles se apresentaram como herdeiros de uma antiga tradição mágica, modificando a egiptologia conforme os interesses de seus ritos, se alimentando da mística popular egípcia e a perpetuando. Decifrando os escritos e as maldições. Graças ao trabalho de Champollion no início do século XIX, as inscrições puderam ser lidas em túmulos para revelar as maldições e superstições presentes neles. Isso se tornou fonte de perturbação para alguns dos ladrões de túmulos que de repente se descobriram ameaçados de uma vingança vinda do outro plano. A descoberta de Tutankhamon em 1922 é o caso mais conhecido envolvendo as supostas maldições, que foi seguida de inúmeras tragédias envolvendo os descobridores Lord Carnarvon e Howard Carter e sua equipe. Uma publicação no Hampshire Telegraph em 1896 fala sobre uma múmia comprada pelo aventureiro Herbert Ingram. A múmia era de um sacerdote de Tétis e vinha com uma inscrição longa e ensanguentada, dizendo que quem perturbasse o corpo seria privado de um enterro decente, encontrando um fim violento e seus restos mortais mutilados seriam levados por uma corrente de água até o mar. Enquanto caçava na Somalilândia, atual Somália, Ingram foi chifrado e pisoteado por um elefante, que permaneceu no local. Quando seus companheiros conseguiram alcançar seus restos mortais, dias depois, todos os ossos haviam sido arrastados pelas chuvas, exceto por um amontoado. E você, já conhecia essa ligação um tanto mórbida dos ingleses com a cultura egípcia? Deixe um comentário dizendo o que achou mais curioso.
E não saia desse vídeo sem deixar seu super like, ajuda muito o canal. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!